Minha filha roubou todos os animais de estimação da nossa vizinha. Estou do lado dela. Quando cheguei em casa do trabalho e vi minha vizinha, Sra. Mitchell, colocando cartazes sobre seus animais desaparecidos, eu disse a ela que viria ajudá-la a procurar assim que trocasse de roupa. Então entrei em casa e encontrei seus 4 cães, 3 gatos e 2 furões correndo pela nossa sala de estar. Minha filha olhou diretamente nos meus olhos e disse: "Eu não vou devolvê-los." "Olivia, o que você fez?" eu gritei, vendo um gato malhado pular do nosso sofá para a lareira, enquanto um beagle se enterrava debaixo das almofadas. "Eu os salvei", disse Olivia, mas eu não estava ouvindo. Imediatamente saí de novo e disse à Sra. Mitchell que ela precisava vir à minha casa imediatamente. Ela me seguiu para dentro e ofegou ao ver seus animais espalhados pela nossa sala. No momento em que ela entrou, todos os 4 cães se esconderam atrás de Olivia, e os gatos se espalharam pelos móveis altos. "Você roubou meus animais", a Sra. Mitchell gritou para Olivia. "Eu vou chamar a polícia agora mesmo. Isso é roubo." "Chame-os", disse Olivia calmamente enquanto o beagle tremia contra sua perna. "Então eu vou contar a eles o que você tem feito com esses animais." O rosto da senhora Mitchell ficou vermelho enquanto ela desabafava sobre ter os animais há anos e como minha filha precisava de ajuda profissional. Os furões se enfiaram debaixo do nosso centro de entretenimento ao som da voz dela. "Mãe, eu ouvi coisas enquanto cuidava da filha dela", disse Olivia, acariciando o pastor alemão misturado que tentava esconder seu corpo enorme atrás de sua pequena figura. "Eu vejo o que acontece naquela casa. Nada acontece além de uma vida familiar normal", rebateu a Sra. Mitchell. Olivia descreveu como os cães ficavam em gaiolas no porão o dia todo, nunca saindo para fora exceto por pausas de 2 minutos para o banheiro. Ela apontou as feridas infectadas nos gatos e os nós dolorosos nos furões. Agora que ela mencionou, eu podia ver um cão mancando visivelmente e a secreção crostosa ao redor dos olhos de um gato cinza. A Sra. Mitchell insistiu que eram apenas problemas de saúde menores. Ela estava lidando com isso, alegando que cuidados veterinários eram caros para uma mãe solteira. "Você gastou $3.000 em uma bolsa no mês passado", disse Olivia sem emoção. "Eu vi o recibo. O que eu gasto meu dinheiro não é da sua conta", disse a Sra. Mitchell dando um passo à frente. O pastor alemão choramingou e se apertou mais contra Olivia. "Esses são meus animais, e eu exijo que você os devolva imediatamente." "Quando foi a última vez que você levou algum deles ao veterinário?" eu perguntei, notando como as costelas deles apareciam através do pelo. A Sra. Mitchell disse que isso não era relevante, que eles eram sua propriedade e que minha filha era uma ladra. Toda vez que ela se movia, os animais se encolhiam dela. Um gato havia subido no topo da nossa estante e não descia. "Quer que eu conte por que eu realmente os peguei?" disse Olivia, e meu estômago revirou. Ela explicou que ontem, enquanto cuidava da criança, ela ouviu a Sra. Mitchell ao telefone negociando para vender todos os animais. A mulher disse que não se importava com o que aconteceria com eles, desde que fosse paga. "Você entendeu errado", disse a Sra. Mitchell, seu rosto pálido agora. "Eu estava falando sobre encontrar novos lares porque estou sobrecarregada. Você deu a eles o endereço de uma instalação de pesquisa biomédica", continuou Olivia. "Isso é um laboratório de testes em animais. Eles pagam por animais. Você estava ganhando 3.000 pelos cães, 1.500 pelos gatos, 500 pelos furões. O cão menor, algum tipo de mistura de terrier, havia rastejado para o colo de Olivia e estava tremendo. Os outros animais formaram um círculo ao redor da minha filha, como se ela fosse sua protetora. "Eles são meus animais", gritou a Sra. Mitchell. "Eu posso fazer o que quiser com eles. Se eu quiser doá-los para ajudar a avançar a ciência, isso é meu direito." "Doar." Olivia se levantou e os animais se moveram com ela. "Você negociou para 5.000 no total. O laboratório vai pegá-los amanhã enquanto sua filha está na escola, para que ela não veja." "Sua filha ama esses animais", eu disse, finalmente entendendo tudo. "Como você pode mandá-los para um laboratório para serem torturados?" "Minha filha vai superar isso", disse a Sra. Mitchell friamente. Ela pegou o telefone e começou a discar. "Se você não devolver minha propriedade agora mesmo, eu vou apresentar queixas. Sua filha vai ter uma ficha criminal." Os animais estavam todos amontoados perto de Olivia agora. Até os gatos desceram de seus poleiros para sentar perto de seus pés. Quando a Sra. Mitchell deu um passo em direção a eles, todos recuaram como um grupo. "Eles são legalmente meus, com papéis para provar", disse a Sra. Mitchell. "Você está abrigando propriedade roubada. O laboratório está esperando eles amanhã, e eu vou perder 5.000 $5.000 se eles não forem entregues." Ela sorriu friamente para mim. "Eu vou processá-la pela renda perdida mais danos emocionais. Devolva-os agora ou lide com a polícia e advogados." Eu olhei para minha filha, cercada por animais aterrorizados que claramente sabiam que ela os havia salvado. O beagle tinha a cabeça enterrada na axila dela. Os gatos estavam se enroscando em suas pernas. Os furões saíram apenas o suficiente para se esconder atrás de seus tênis. "Mãe?" perguntou Olivia, segurando o terrier tremendo. A Sra. Mitchell tinha o telefone no ouvido. "Sim, eu gostaria de relatar um roubo. Eu não tinha ideia do que ia fazer, mas sabia que não podia deixar Cruella de Vil colocar as mãos naqueles animais. Eu me posicionei bem entre a Sra. Mitchell e os animais aterrorizados enquanto ela continuava falando ao telefone. "Olivia, leve-os para o quarto dos fundos agora mesmo", eu disse firmemente. Os cães começaram a choramingar enquanto seguiam minha filha pelo corredor. Eu podia ouvir a voz da Sra. Mitchell ficando mais alta enquanto ela contava ao despachante que estávamos nos recusando a devolver sua propriedade roubada. As unhas do beagle clicavam freneticamente no piso de madeira enquanto ele corria atrás de Olivia. O pastor alemão misturado continuava olhando para trás para a Sra. Mitchell, com as orelhas achatadas contra a cabeça. Eu peguei meu telefone e comecei a tirar fotos das feridas infectadas do gato cinza. Antes que Olivia o levasse embora, a secreção ao redor de seus olhos havia se tornado crostas amarelas grossas que embaraçavam o pelo. Eu tirei 3 fotos claras mostrando a pele vermelha inchada por baixo antes que Olivia pegasse o gato. Então me virei para os furões que ainda estavam escondidos debaixo do centro de entretenimento. Seu pelo estava tão embaraçado que parecia feltro em alguns lugares. Consegui tirar várias fotos mostrando os nós dolorosos antes que eles recuassem mais para trás. A Sra. Mitchell ficou na minha porta observando tudo, enquanto sua voz ficava ainda mais alta ao telefone. Ela estava exigindo uma resposta policial imediata e continuava repetindo nosso endereço. Seu rosto havia
havia ficado vermelho de raiva, e ela continuava apontando para mim com a mão livre. Eu a vi andando de um lado para o outro na minha varanda pela janela. Então disquei a linha de emergência não urgente no meu próprio telefone. Expliquei ao despachante que tínhamos 9 animais em nossa casa, mostrando negligência grave. Eu disse a eles que a dona planejava vendê-los para um laboratório de pesquisa no dia seguinte. O despachante disse que enviaria alguém para uma verificação de bem-estar junto com a resposta ao relatório de roubo. Eu andei pelo corredor e encontrei Olivia sentada no chão do nosso quarto de hóspedes. Todos os 9 animais haviam formado um círculo protetor ao redor dela. A mistura de terrier estava enrolada no colo dela, enquanto os gatos se empoleiravam na cama. Anote tudo o que você ouviu ontem sobre a coleta do laboratório, eu disse a ela. Ela pegou o telefone e virou a tela para mim. Ela já havia tirado capturas de tela do site do laboratório, mostrando a página de aquisição de animais. A página listava preços que eles pagavam por diferentes tipos de animais. Havia fotos da instalação com fileiras de gaiolas de metal visíveis pelas janelas. Olivia rolou para mostrar mais capturas de tela, incluindo o cronograma de coleta do laboratório para nossa área. A data de amanhã estava circulada com o endereço da nossa vizinha listado ao lado. Quando a polícia chegar, nós nos atemos aos fatos, eu disse baixinho. Conte a eles exatamente o que você viu e ouviu. Nada mais. Olivia assentiu e continuou acariciando o terrier tremendo em seus braços. O pastor alemão havia se apertado contra o lado dela e não se mexia. Nós duas pulamos quando a senhora Mitchell começou a bater na nossa porta da frente. Ela estava gritando que nos processaria por tudo o que tínhamos. Seus punhos batiam na porta com tanta força que as fotos na parede da entrada tremiam. Eu quero minha propriedade de volta imediatamente. Ela gritou pela porta. O pastor alemão misturado começou a se encolher ao som da voz dela, mesmo de 2 quartos de distância. Os gatos subiram mais alto nos móveis e os furões se enterraram mais fundo em uma pilha de cobertores que Olivia havia colocado. 20 minutos se passaram, com a senhora Mitchell alternando entre bater e gritar ameaças. Então, eu vi uma viatura policial parando do lado de fora. O oficial Rodrigues saiu e caminhou até onde a senhora Mitchell estava na minha varanda. Ela imediatamente começou a desabafar sobre roubo e exigiu que ele nos prendesse imediatamente. Ele levantou a mão e disse calmamente que precisava avaliar a situação primeiro. Ele pediu que ela se afastasse para a calçada enquanto falava com cada parte separadamente. A senhora Mitchell continuou discutindo, mas finalmente se afastou da minha porta. O oficial Rodrigues bateu e se identificou antes que eu abrisse. Ele entrou e eu expliquei que estávamos tentando proteger animais de negligência. Eu contei a ele sobre a venda planejada para um laboratório de testes marcada para a manhã seguinte. Olivia saiu com seu telefone e mostrou a ele as fotos das feridas nos gatos. Ela explicou o que havia ouvido ontem enquanto cuidava da criança. O oficial Rodrigues pegou seu caderno e começou a anotar tudo. Ele pediu para ver os animais pessoalmente para avaliar sua condição. Nós o levamos ao quarto dos fundos, onde todos os 9 animais ainda estavam amontoados. No momento em que a voz da senhora Mitchell veio pela janela, todos os 4 cães tentaram se esconder atrás dos móveis. O Beagle se enfiou debaixo da cômoda enquanto o pastor alemão se apertava no canto. Os gatos ficaram em seus poleiros altos e não desceram mesmo quando o oficial Rodrigues falou baixinho com eles. Ele pegou o telefone e fotografou as feridas visíveis em cada animal. As áreas infectadas no gato cinza pareciam ainda piores sob o flash brilhante da câmera. Ele documentou o pelo embaraçado nos furões e o mancar óbvio quando a mistura de terrier tentou andar. Há quanto tempo você notou esses problemas? Ele perguntou enquanto tirava mais fotos. Eu disse a ele que Olivia mencionava preocupações há meses, mas hoje foi a primeira vez que eu os vi de perto. Ele assentiu e continuou documentando tudo, enquanto os animais se encolhiam a cada som do lado de fora. Então o oficial Rodrigues fez uma ligação pedindo o controle de animais para vir avaliar a situação. Ele explicou que precisava da expertise deles para determinar se houve negligência. Os animais permanecerão aqui até que o controle de animais chegue para avaliá-los, ele anunciou pela janela. Podíamos ouvir a senhora Mitchell gritando sobre seus direitos serem violados. O oficial Rodrigues me puxou de lado perto da cozinha enquanto Olivia ficava com os animais no quarto dos fundos. Ele explicou que pegar a propriedade de outra pessoa ainda era roubo. Mesmo que eu pensasse que estava fazendo a coisa certa, ele disse que eu poderia enfrentar acusações reais e precisava entender a seriedade do que minha filha havia feito. Mas então, ele olhou de volta para o quarto, onde podíamos ouvir os cães choramingando, e disse que as feridas que viu eram preocupantes o suficiente para que ele quisesse uma investigação completa. Ele me disse para manter os animais confortáveis e não deixar a senhora Mitchell se aproximar deles até que o controle de animais chegasse para fazer uma avaliação oficial. Eu assenti e o vi voltar para fora para lidar com a senhora Mitchell, que ainda estava gritando no nosso gramado da frente. Cerca de 90 minutos depois, uma van branca parou e uma mulher em uniforme azul saiu carregando uma prancheta e uma bolsa médica. O oficial Rodrigues a encontrou na calçada, e eles conversaram por vários minutos enquanto a senhora Mitchell ficava lá com os braços cruzados. A mulher veio à nossa porta e se apresentou como Kate Serrano do controle de animais. Ela pediu para ver os animais imediatamente. Então eu a levei ao quarto dos fundos onde todos os 9 ainda estavam escondidos. Kate se ajoelhou e começou a examinar cada animal um por um com mãos gentis. Ela mediu as áreas infectadas no rosto do gato cinza com uma régua pequena e tirou fotos da secreção saindo de seus olhos. Ela verificou o tônus muscular dos cães sentindo ao longo de suas pernas e costas, balançando a cabeça com o quão magros eles estavam sob o pelo. O pastor alemão misturado tinha feridas de pressão nos quadris por ficar deitado em superfícies duras por muito tempo. Kate documentou tudo em seu caderno e tirou dezenas de fotos de diferentes ângulos. Ela encontrou nós tão grossos nos furões que a pele por baixo estava em carne viva. O Beagle tinha unhas crescidas que se curvavam para baixo e tornavam o andar doloroso. Todo animal mostrava sinais de ser mantido em gaiolas por períodos prolongados, sem exercício ou cuidados adequados. Após examinar todos os 9 animais, Kate se levantou e começou a preencher papéis oficiais em sua prancheta. Ela escreveu por vários minutos, então me disse que estava iniciando uma ordem de custódia protetora temporária porque os animais precisavam de atenção médica imediata. Ela disse que eles não poderiam ser devolvidos à senhora Mitchell até que uma investigação completa fosse concluída, o que poderia levar semanas.
semanas. Pela janela, eu podia ouvir a Sra. Mitchell gritando que processaria todos os envolvidos, incluindo a cidade e o departamento de polícia. Kate apenas continuou escrevendo calmamente e nem olhou para o barulho. Eu perguntei a Kate se podíamos levar a mistura de terrier ao nosso veterinário imediatamente, já que seu mancar parecia realmente ruim. Ela disse sim, desde que documentássemos tudo e dessemos a ela cópias de todos os registros médicos. Ela nos ajudou a levantar o pequeno cão com cuidado para uma transportadora, enquanto Olivia pegava toalhas para deixá-lo confortável. A Sra. Mitchell deve ter nos visto carregando o cão porque veio correndo com o telefone na mão, gravando tudo. Ela gritou sobre roubo e processos, e como pagaríamos por roubar sua propriedade. Kate ficou entre ela e nosso carro, e calmamente disse para ela se afastar, ou chamaria o oficial Rodrigues. A Sra. Mitchell continuou filmando, mas se afastou do veículo. Nós levamos o terrier para a clínica veterinária de emergência a 10 minutos de distância. Enquanto ele choramingava na transportadora, a Sra. Mitchell saiu em direção à sua casa, gritando que ia pegar seus papéis de propriedade e chamar um advogado agora mesmo. Enquanto saíamos da garagem, eu a vi ao telefone, e 20 minutos depois, meu próprio telefone começou a tocar sem parar. Ela havia postado no grupo do bairro no Facebook nos chamando de ladrões e dizendo que roubamos seus amados animais de estimação. Mensagens de vizinhos começaram a chegar, perguntando o que estava acontecendo e se era verdade. Algumas pessoas já estavam tomando partido sem saber dos fatos. Na clínica de emergência, carregamos o terrier para dentro e explicamos a situação para a recepcionista, que nos levou a uma sala de exame imediatamente. A doutora Sarah Foster entrou e examinou gentilmente o pequeno cão, que estava tremendo na mesa de metal. Ela sentiu ao longo de sua perna, e ele uivou quando ela tocou um ponto específico perto do quadril. Ela pediu raio-x imediatamente, e uma técnica o levou com cuidado para os fundos. Quando as imagens apareceram na tela do computador, a doutora Foster apontou para uma fratura óbvia no osso da perna, que ela disse ter pelo menos 2 semanas. Com base no padrão de cicatrização, o osso havia começado a curar errado, porque nunca foi imobilizado corretamente. Ela também encontrou uma infecção grave que se desenvolveu ao redor da fratura e se espalhou para o tecido circundante. Ela o colocou em antibióticos fortes imediatamente e deu medicamento para a dor que o fez parar de tremer pela primeira vez desde que o trouxemos. A doutora Foster continuou examinando o terrier e encontrou mais problemas com cada teste que fez. Seus dentes estavam podres e infectados, o que explicava por que ele não comia ração seca. Ele tinha infecções crônicas de ouvido que nunca foram tratadas e provavelmente causavam dor constante. Seus exames de sangue mostravam desnutrição e desidratação, mesmo que a Sra. Mitchell alegasse alimentá-los regularmente. Havia cicatrizes antigas em seu corpo de feridas não tratadas que cicatrizaram mal. A doutora Foster documentou tudo em detalhes e tirou fotografias de cada ferida e infecção. Ela imprimiu cópias dos raios-x, mostrando a fratura e mediu cada ferida com notas precisas. Ela nos disse que era obrigada por lei a relatar esse nível de negligência médica ao controle de animais imediatamente. Ela perguntou se queríamos que ela examinasse todos os 9 animais, já que isso era claramente um padrão de abuso. Eu disse sim, e ela disse que entraria em contato com Kate diretamente para arranjar isso. Naquela noite, Kate ligou para me dizer que havia atribuído um número de caso oficial, e todos os 9 animais agora estavam sob retenção protetora pendente de investigação. Ela havia agendado exames veterinários completos para todos eles na manhã seguinte na clínica da doutora Foster. Ela disse que tanto a negligência que documentamos, quanto a venda planejada para o laboratório de pesquisa, seriam investigadas minuciosamente. Ela me alertou que o processo poderia levar tempo, mas os animais estariam seguros durante a investigação. Mais tarde naquela noite, depois que todos foram embora, Olivia me mostrou seu telefone com capturas de tela que ela havia tirado ontem enquanto cuidava da criança. Ela havia fotografado o histórico de chamadas da Sra. Mitchell no telefone fixo, mostrando múltiplas ligações para um número que ela pesquisou online. Ele pertencia à instalação de pesquisa biomédica que a Sra. Mitchell havia mencionado. Havia horários de retorno anotados em um bloco ao lado do telefone na caligrafia da Sra. Mitchell. Olivia também havia gravado parte da conversa real em seu telefone. Quando a Sra. Mitchell estava negociando preços pelos animais, você podia ouvi-la claramente dizendo que não se importava com o que aconteceria com eles após a coleta, desde que fosse paga em dinheiro. Ela mencionou especificamente não querer um rastro de papel e perguntou se eles podiam pegar cedo pela manhã, antes que sua filha acordasse para a escola. Por volta das 9 daquela noite, o oficial Rodrigues ligou para me dizer que ambas as partes precisavam fornecer toda a documentação até a manhã seguinte para a investigação. Precisávamos fornecer todas as nossas provas de negligência e abuso, enquanto a Sra. Mitchell precisava fornecer sua prova de propriedade. Ele disse que o laboratório de pesquisa havia sido contatado sobre sua coleta agendada, e eles estavam sendo questionados sobre suas práticas de aquisição de animais. Ele me lembrou que ainda poderíamos enfrentar acusações, mas disse que a evidência de negligência era substancial o suficiente para que o promotor tivesse que considerar as circunstâncias. Naquela noite, depois que todos foram embora, eu me sentei com Olivia no quarto dela, onde ela estava fazendo lição de casa. Eu disse a ela que, embora eu estivesse orgulhosa de ela se importar com aqueles animais, não podíamos simplesmente pegar coisas, mesmo se achássemos que era a coisa certa a fazer. Ela olhou para cima do seu livro de matemática e disse que os animais já estariam no laboratório se ela tivesse esperado por alguém ajudar. Eu sabia que ela estava certa, mas expliquei que da próxima vez ela precisava chamar as autoridades primeiro, antes de fazer algo que pudesse levá-la à prisão. Ela revirou os olhos e me lembrou que a Sra. Mitchell literalmente os pegaria na manhã seguinte antes que sua filha acordasse. Na manhã seguinte, Olivia se arrastou da cama para a escola, claramente não querendo sair enquanto tudo ainda estava acontecendo. Eu prometi mantê-la atualizada, e ela me fez jurar mandar mensagens sobre cada coisa que acontecesse. Ela pegou sua mochila e saiu, mas eu podia vê-la checando o telefone antes mesmo de chegar à calçada. Eu passei a manhã reunindo todas as nossas evidências em pastas, enquanto os animais ficavam na emergência veterinária para seus exames. Meu telefone vibrava constantemente com mensagens de Olivia, perguntando se os animais estavam bem e se a Sra. Mitchell havia feito algo mais. Por volta das 10, Kate apareceu com uma van branca e 2 assistentes para transportar todos os 9 animais da veterinária para a clínica principal para seus
seus exames completos. Eu os encontrei lá e assisti enquanto eles tinham que carregar fisicamente cada cão do prédio, porque eles estavam com muito medo de andar perto da casa da senhora Mitchell, mesmo que ela não estivesse do lado de fora. O pastor alemão teve que ser sedado apenas para entrar na van, porque continuava tentando se esconder atrás do técnico veterinário. Os gatos eram mais fáceis já que já estavam em transportadoras, mas você podia ouvi-los chorando o tempo todo. Enquanto carregávamos o último furão, o carro da senhora Mitchell parou na minha garagem, e ela saiu carregando uma pasta Manila. Ela marchou até mim agitando o que disse serem papéis de adoção para cada animal, provando que ela os possuía legalmente. Ela exigiu que Kate os devolvesse imediatamente, e alegou que qualquer problema médico era novo, e que ela já havia marcado consultas veterinárias para a semana seguinte. Kate pegou os papéis e os revisou enquanto assinou. Mitchell ficava lá batendo o pé e me encarando. O oficial Rodrigues parou bem quando a senhora Mitchell começou a gritar sobre discriminação e ameaçando chamar todas as estações de notícias da cidade. Ele olhou para ambos os conjuntos de documentos e disse à senhora Mitchell que os animais permaneceriam em custódia protetora até que a investigação fosse concluída. Ela gritou que isso era ilegal e pegou o telefone para chamar alguém que disse ser um amigo repórter. Eu passei a tarde escaneando e organizando tudo o que tínhamos, incluindo a declaração escrita de Olivia sobre o que ela viu nos últimos 6 meses cuidando da criança. A pilha incluía fotos das feridas, capturas de tela do site do laboratório e o relatório médico inicial da Dra. Foster da noite anterior. Minhas mãos tremiam enquanto eu carregava tudo para o arquivo do caso que Kate havia criado, porque eu continuava pensando em Olivia, potencialmente ganhando uma ficha criminal por causa disso. Rodrigues ligou para o laboratório biomédico naquela tarde para solicitar sua documentação de coleta, mas eles se recusaram a fornecer qualquer coisa sem uma intimação. Ele me disse que já havia iniciado a papelada para um mandado se eles não cooperassem voluntariamente. Por volta das 4, a Dra. Foster enviou por e-mail seus relatórios médicos completos sobre todos os 9 animais para o controle de animais, o departamento de polícia, e me copiou em tudo. Os relatórios tinham 20 páginas cada e detalhavam infecções que festeiravam há meses, ossos quebrados que cicatrizaram errados sem tratamento e desnutrição grave. Em todos os casos, cada página tinha fotos e medições e datas, mostrando que isso não era negligência nova, mas abuso contínuo. Bem quando terminei de ler os relatórios, meu telefone tocou e era a conselheira da escola de Olivia dizendo que precisávamos discutir um incidente. Aparentemente, Olivia havia se metido em uma discussão com algumas crianças que viram os posts da senhora Mitchell no Facebook, nos chamando de ladrões, e ela se defendeu contando sobre o abuso aos animais. A conselheira queria se encontrar amanhã sobre o envolvimento de Olivia em uma disputa de vizinhança adulta e como isso estava afetando seu comportamento na escola. Eu chequei o Facebook e vi que a senhora Mitchell havia postado 3 vezes já naquele dia, incluindo uma foto antiga de sua filha chorando, que ela alegava ser de hoje. Ela escreveu posts longos sobre como destruímos sua família e roubamos os amados animais de sua filha por inveja e rancor. Os comentários estavam divididos entre pessoas apoiando ela e outras perguntando por que os animais estavam tão doentes se ela os amava tanto. Alguns vizinhos estavam compartilhando suas próprias observações sobre nunca ver os cães do lado de fora e ouvir eles chorando à noite. A senhora Mitchell respondia a cada comentário crítico com acusações e ameaças de processar por difamação. Na hora do jantar, todo o grupo do bairro no Facebook estava discutindo se pegar animais abusados era roubo ou resgate. Kate me ligou na manhã seguinte para dizer que havia contatado o laboratório por canais oficiais, e eles confirmaram tudo. Eles tinham uma coleta agendada para 9 animais no endereço da senhora Mitchell, por 5.000 $. No total. O laboratório alegava que era tudo para fins de pesquisa humanitária e que seguiram procedimentos adequados. Kate leu a declaração deles para mim ao telefone enquanto eu andava pela cozinha. Eles disseram que a senhora Mitchell os contatou pelo site do programa de aquisição de animais 3 semanas atrás. Ela enviou fotos dos animais e assinou formulários dizendo que era a dona legal. O laboratório insistiu que não fez nada errado, já que ela tinha papéis de propriedade para todos os 9 animais. Eles estavam cancelando a coleta imediatamente, mas mantinham que operavam dentro de todas as diretrizes legais. Kate disse que o cancelamento rápido e o tom defensivo sugeriam que eles sabiam que isso parecia ruim. 2 dias depois, meu telefone tocou, e era alguém chamada Fátima Vasquez, do Serviço de Proteção à Criança. Ela explicou que abriram uma investigação devido a preocupações sobre uma criança sendo exposta à crueldade animal. Ela precisava entrevistar tanto Olivia quanto a filha da senhora Mitchell, sobre o que elas testemunharam na casa. Meu estômago se revirou enquanto eu concordava com a reunião. Fátima veio à nossa casa na quinta-feira à tarde com uma prancheta e uma voz gentil. Eu sentei ao lado de Olivia no nosso sofá enquanto ela fazia perguntas cuidadosas sobre o cuidado da criança. Olivia permaneceu calma e factual enquanto descrevia ouvir cães chorando no porão por horas. Ela contou a Fátima sobre a filha da senhora Mitchell, implorando a mãe para deixar os animais subirem. Ela explicou como a menina escondia guloseimas para cães nos bolsos para alimentá-los pelas barras da gaiola. Olivia descreveu encontrar os gatos trancados em um banheiro sem caixa de areia por fins de semana inteiros. Ela falou sobre os furões sendo mantidos em uma transportadora minúscula, destinada para transporte, não para viver. Fátima tomava notas sem mostrar reação, mas eu podia ver sua mão apertando a caneta. Olivia mencionou a filha chorando quando descobriu que sua mãe planejava vender os animais. Ela havia ouvido a menina ao telefone com o pai, implorando para ele impedir. Fátima fez mais perguntas sobre o ambiente da casa e com que frequência essas coisas aconteciam. Olivia respondeu tudo honestamente, sem adicionar drama ou exagero. Ela apenas expôs meses de observações com uma voz firme. Enquanto isso, o oficial Rodrigues estava ocupado com sua investigação. Ele ligou para me atualizar que havia obtido os registros financeiros da senhora Mitchell por ordem judicial. Os registros mostravam que ela comprou uma bolsa de grife de 3.000 $. No mês passado no shopping. Ela também gastou 800 em sapatos e 1.200 em joias nos últimos 2 meses. Mas não havia contas veterinárias pagas há mais de um ano, apesar das necessidades médicas óbvias dos animais. A última visita ao veterinário registrada foi há 14 meses para vacinas básicas. Rodrigues disse que o contraste entre gastos de luxo e negligência animal
animal era evidência clara de negligência intencional. Ele estava adicionando ao arquivo do caso para o promotor revisar. 3 dias depois disso, recebi uma notificação oficial de que a senhora Mitchell havia formalmente apresentado acusações de roubo contra mim e Olivia. A papelada chegou por correio certificado, e minhas mãos tremiam enquanto assinava o recebimento. Ela alegava que roubamos propriedade avaliada em mais de 5.000 dólares. O escritório do promotor distrital incluiu uma carta dizendo que revisariam tanto a queixa de roubo quanto o caso de negligência animal. Eles tomariam uma decisão sobre acusações em 30 dias. Eu me senti mal pensando na minha filha adolescente potencialmente ganhando uma ficha criminal por causa disso. Liguei para Kate imediatamente, e ela tentou me tranquilizar de que a evidência estava do nosso lado. Ela disse que já estava trabalhando no próximo passo para proteger os animais legalmente. Kate havia peticionado ao tribunal pela custódia continuada de todos os 9 animais com base na negligência documentada. Ela também citava a tentativa de venda para uma instalação de pesquisa como evidência de que eles estavam em perigo. A audiência de custódia de emergência foi marcada para a semana seguinte, e todos precisaríamos testemunhar. Ela me enviou por e-mail os documentos judiciais mostrando que a petição havia sido aceita para revisão. O juiz decidiria se os animais permaneceriam em custódia protetora ou voltariam para a senhora Mitchell. Naquela mesma tarde, um mensageiro entregou uma carta à minha casa do laboratório biomédico. A carta era curta e formal, afirmando que estavam se retirando da situação completamente. Eles não buscariam nenhum animal da senhora Mitchell agora ou no futuro. Eles não queriam mais envolvimento e pediram para não serem contatados sobre esse assunto novamente. Kate disse que a saída rápida deles significava que sabiam que isso poderia danificar sua reputação. 2 dias antes da audiência, eu estava levando o lixo para fora quando a senhora Mitchell veio marchando pela nossa garagem compartilhada. Ela começou a gritar que eu havia arruinado sua vida e virado sua filha contra ela. Ela disse que eu era uma mãe terrível que havia criado uma ladra e mentirosa. Ela alegou que sua filha nem falava mais com ela por causa do que havíamos feito. Seu rosto estava vermelho e ela agitava os braços enquanto gritava sobre me processar por tudo. O oficial Rodrigues, por acaso, parou bem naquele momento para uma visita de acompanhamento e viu tudo. Ele imediatamente saiu do carro e disse à senhora Mitchell para se afastar e se acalmar. Ela se virou para ele em seguida, gritando sobre assédio e discriminação, e como todos havíamos conspirado contra ela. Rodrigues calmamente disse que ela precisava manter distância de mim e da minha família, ou enfrentar acusações de assédio. Ele disse que qualquer confronto adicional resultaria em uma ordem de restrição sendo emitida. A senhora Mitchell voltou pisando forte para sua casa, ainda gritando ameaças sobre advogados e processos. Após ela sair, eu estava tão estressada que liguei para uma linha de assistência jurídica para conselhos sobre as acusações de roubo. O advogado que atendeu ouviu toda a minha história e depois deu sua avaliação. Ele disse que, embora tivéssemos tecnicamente cometido roubo ao pegar os animais, promotores raramente perseguiam esses casos quando havia evidência clara de prevenção de abuso animal. Júris não condenariam. Ele ainda recomendou que contratássemos representação adequada apenas para proteger o futuro de Olivia. 3 dias depois, Fátima apareceu na nossa porta com uma prancheta e disse que precisava entrevistar todos separadamente sobre a situação. Ela passou 2 horas com a senhora Mitchell primeiro enquanto eu observava pela janela enquanto elas andavam pela propriedade e entravam na casa dela. Fátima tirou fotos do porão onde os cães foram mantidos e fez notas sobre as gaiolas vazias, ainda lá com tigelas de comida velhas crostosas. Então ela entrevistou a filha da senhora Mitchell na mesa da cozinha, enquanto a senhora Mitchell andava na sala. Depois disso, Fátima veio à nossa casa e fez perguntas detalhadas a Olivia sobre o que ela viu e ouviu enquanto cuidava da criança nos últimos 6 meses. Olivia mostrou a ela as capturas de tela do telefone da senhora Mitchell e a gravação da conversa com o laboratório. E o rosto de Fátima ficava mais sério com cada peça de evidência. Ela implementou um plano de segurança no mesmo dia, exigindo que a senhora Mitchell frequentasse aulas semanais de parentalidade e tivesse visitas mensais em casa do CPS. A papelada dizia que a filha da senhora Mitchell ficaria em casa, mas com monitoramento regular para garantir que não houvesse mais negligência. 2 semanas se passaram antes de ouvirmos do escritório do promotor distrital sobre as acusações criminais. Nicolas Romero me ligou pessoalmente para explicar que estava revisando todas as evidências e provavelmente perseguiria acusações de negligência animal em misdemeanor contra a senhora Mitchell, com base nos relatórios veterinários e declarações de testemunhas. Ele disse que as acusações de roubo contra nós ainda estavam sob revisão, mas que entendia as circunstâncias que levaram às nossas ações. A espera fazia meu estômago doer todos os dias. Eu não conseguia comer direito e continuava checando meu telefone constantemente por atualizações. Olivia veio para a casa da escola na segunda-feira seguinte com olhos vermelhos e não falou comigo por 1 hora. Ela finalmente me disse que algumas crianças a chamavam de ladra, porque a senhora Mitchell havia postado sobre isso no grupo do bairro no Facebook. Um menino disse que sua mãe mandou ele ficar longe dela porque ela era uma criminosa. Olivia disse que não se importava com o que eles pensavam, porque faria de novo para salvar aqueles animais. Nós sentamos na mesa da cozinha e eu expliquei que às vezes fazer a coisa certa significa enfrentar consequências difíceis, e nem todo mundo vai entender suas escolhas. Ela assentiu, mas eu podia ver que ainda a machucava ser tratada de forma diferente na escola. 1 mês depois, a notificação da audiência preliminar chegou na nossa caixa de correio e minhas mãos tremiam ao abri-la. Ambos os lados tinham que comparecer ao tribunal na semana seguinte para apresentar evidências e argumentos iniciais. Liguei para meus pais aquela noite e pedi ajuda para contratar um advogado, porque não podia arriscar Olivia ganhar uma ficha criminal por causa disso. Eles me transferiram dinheiro no dia seguinte, e eu encontrei uma advogada especializada nesses tipos de casos. Ela revisou tudo e disse que tínhamos uma defesa forte baseada na prevenção de dano iminente aos animais. Na manhã da audiência, eu vomitei 2 vezes de nervoso durante as negociações no corredor fora da sala do tribunal. O advogado da senhora Mitchell a puxou de lado, e eu podia vê-los discutindo. O promotor ofereceu a ela um acordo de pleia para entregar os animais permanentemente, pagar 2.000 em multas, completar 40 horas de aulas de bem-estar animal e evitar qualquer
tempo de prisão. Seu advogado continuava apontando para a papelada e balançando a cabeça como se ela devesse aceitar. O rosto da senhora Mitchell estava vermelho, e ela continuava olhando para nós com puro ódio. Dentro da sala do tribunal, Olivia e eu demos nossos depoimentos jurados sobre tudo o que testemunhamos. Nós nos atemos apenas aos fatos sobre as feridas infectadas, as respostas de medo dos animais e a venda planejada para o laboratório de testes. A voz de Olivia tremia quando ela descrevia ouvir os cães chorando no porão por horas, enquanto cuidava da criança no andar de cima. Eu expliquei encontrar a perna quebrada não tratada do terrier e ver costelas aparecendo através do pelo. O juiz tomava notas e nos fazia perguntas específicas sobre datas e horários. A doutora Foster testemunhou em seguida e exibiu fotos em uma tela que fizeram várias pessoas na galeria ofegar em voz alta. As áreas infectadas nos gatos eram piores do que eu havia percebido, com pus e feridas abertas visíveis nas fotos de close-up. Ela explicou como a doença dentária em 3 dos cães indicava anos sem cuidados básicos. Kate apresentou suas avaliações comportamentais, mostrando padrões claros de abuso de longo prazo, com base em como os animais se encolhiam e mostravam sinais de desamparo aprendido. Ela descreveu como eles inicialmente recusavam comida porque estavam acostumados à alimentação irregular. Após 2 horas de testemunhos, a senhora Mitchell se levantou e aceitou o acordo de pleia. Ela assinou os papéis, entregando todos os 9 animais, enquanto nos encarava pela sala do tribunal. Sua mão tremia enquanto escrevia seu nome, e seu advogado teve que apontar onde ela precisava inicialar. O juiz aceitou o acordo e agendou suas aulas para começar na semana seguinte. Nicholas Romero se levantou e anunciou que as acusações de roubo contra nós foram oficialmente declinadas, dadas as circunstâncias e a evidência clara de dano iminente aos animais. Ele disse que Olivia receberia uma advertência sobre invasão, mas não enfrentaria ficha criminal ou consequências adicionais. Minhas pernas quase cederam de alívio, e eu apertei a mão de Olivia com tanta força que ela se encolheu. 3 dias depois, Kate ligou para dizer que os animais estavam sendo transferidos para uma organização especializada de resgate para reabilitação. Eles tinham lares temporários arranjados para cada animal. Após o tratamento médico ser concluído, nós dirigimos até o abrigo para nos despedir e assistimos enquanto voluntários os carregavam em caixas de transporte, com cobertores macios e brinquedos. A perna do terrier estava em um gesso apropriado agora, e as feridas do gato estavam cicatrizando com medicação. A coordenadora do resgate prometeu nos enviar atualizações sobre seu progresso e disse que todos encontrariam bons lares uma vez saudáveis. Assistir eles partirem parecia perder algo importante, mas eu sabia que estavam indo para algum lugar seguro onde pessoas os ajudariam a se curar de tudo o que passaram. 2 semanas se passaram antes que Fatima aparecesse na nossa porta, com uma pasta grossa, e perguntasse se podia entrar por alguns minutos. Ela espalhou papéis pela nossa mesa da cozinha, mostrando o plano de segurança que ela havia montado para a família da senhora Mitchell após completar sua investigação. O plano exigia que a senhora Mitchell frequentasse aulas de parentalidade toda terça à noite por 6 meses no centro comunitário do centro. Visitas mensais em casa verificariam o bem-estar de sua filha, e a família seria conectada com recursos de planejamento financeiro pelo condado. Fatima explicou que não era perfeito, mas forneceria supervisão e apoio que não existia antes. No sábado seguinte, Kate ligou para perguntar se Olivia queria se juntar a um programa de voluntariado juvenil no abrigo de animais que ensinava métodos adequados de advocacia para crianças. Olivia pulou na oportunidade e começou a ir 3 tardes por semana após a escola para ajudar a socializar gatos e passear com cães que esperavam adoção. Ela aprendeu sobre canais adequados de denúncia para abuso suspeito e ajudou a criar materiais educativos sobre posse responsável de animais. Nossos passeios pelo bairro se tornaram estranhos, pois alguns vizinhos cruzavam a rua para nos evitar, enquanto outros paravam para dizer baixinho que fizemos a coisa certa. A mulher de 2 casas adiante colocou um cartão de agradecimento na nossa caixa de correio, dizendo que sempre se preocupou com aqueles animais, mas nunca soube o que fazer. A família do outro lado da rua parou de nos convidar para seus churrascos, e suas crianças não podiam mais brincar com Olivia. Aprendemos a viver com as opiniões divididas e encontros desconfortáveis no supermercado. Kate ligava a cada poucas semanas, com atualizações sobre o progresso dos animais em seus lares temporários. Os cães estavam ganhando peso constantemente e aprendendo a confiar em pessoas novamente por meio de sessões de treinamento pacientes. Todos os 3 gatos tiveram suas infecções curadas com medicação adequada e estavam começando a brincar com brinquedos pela primeira vez. Os furões estavam sendo socializados por um resgatador experiente de animais exóticos, que disse que eles seriam ótimos animais de estimação, uma vez que aprendessem que humanos significam segurança, não medo. A perna quebrada da mistura de terrier cicatrizou corretamente com cirurgia e terapia física, e Kate nos enviou um vídeo dele correndo pelo quintal sem mancar. Uma noite, Olivia e eu sentamos no sofá olhando as fotos e vídeos que Kate havia enviado dos animais prosperando em seus lares temporários. Eu disse a ela que estava orgulhosa dela por se importar tanto, mas precisávamos falar sobre como lidar com essas situações legalmente no futuro. Ela concordou que da próxima vez chamaria o controle de animais primeiro, em vez de tomar as rédeas, embora apontasse que os animais teriam estado no laboratório quando alguém respondesse. Nós falamos sobre a diferença entre o certo moral e o certo legal, e como às vezes eles não se alinham perfeitamente. Ela entendeu que havia tomado um risco enorme, mas disse que aprendeu que tinha coragem para enfrentar a crueldade mesmo quando era assustador. A senhora Mitchell manteve distância, mas ouvi de outros vizinhos que ela estava frequentando suas aulas obrigatórias no centro comunitário toda semana. Ela parou de postar mensagens raivosas online, e não houve mais confrontos na nossa garagem compartilhada. Fatima nos disse durante uma de suas verificações que assim a senhora Mitchell estava cooperando com todos os requisitos, e sua filha estava melhor. Com os serviços de apoio no lugar, a menina estava vendo uma conselheira na escola, e havia se juntado a um programa de arte após a escola que lhe dava saídas positivas. 6 semanas após tudo acontecer, Olivia veio para a casa da loja parecendo abalada, e me disse que havia esbarrado na filha da senhora Mitchell perto dos alimentos congelados. Elas ficaram lá
se encarando por um momento desconfortável, antes que a menina dissesse baixinho que estava feliz que os animais estivessem seguros. Agora, Olivia apenas assentiu, e elas seguiram caminhos separados sem outras palavras. Mas ela disse que a menina parecia menos brava do que esperava. Olhando para trás para tudo o que aconteceu nessas semanas intensas, eu me sentia completamente exausta, mas também orgulhosa de termos defendido aqueles animais, apesar dos riscos legais. As acusações de roubo poderiam ter arruinado o futuro de Olivia, mas escolhemos proteger criaturas inocentes de tortura e sofrimento. Nossos relacionamentos comunitários talvez nunca se recuperem completamente, e algumas pessoas sempre nos verão como encrenqueiros que ultrapassaram limites. Olivia é voluntária no abrigo toda semana agora, aprendendo as maneiras certas de ajudar animais e construindo habilidades que pode usar no futuro. Os 9 animais que resgatamos estavam prosperando em seus novos lares, de acordo com a última atualização de Kate, vivendo as vidas que mereciam com pessoas que realmente se importavam com eles. Aprendemos que fazer a coisa certa às vezes significa aceitar consequências difíceis e viver com o julgamento dos outros. Se confrontados com a mesma situação novamente, sabendo tudo o que se seguiu, ainda faríamos exatamente a mesma escolha para salvar aqueles animais daquele laboratório. Obrigada por me deixar refletir sobre todas essas reviravoltas interessantes hoje. Definitivamente foi algo explorar essas questões juntos. Até nos encontrarmos novamente. Curtam o vídeo, isso ajuda mais do que vocês imaginam.